em menos de uma semana. A última aconteceu semana passada, 48 horas, foi entre quarta e quinta. Dessa vez, esse ato vai durar 24 horas nesta quinta-feira. Eu vou conversar com Samara Martins, que é servidora pública e também faz parte do sindicato. E a minha primeira pergunta, Samara, o que é que a população de Parnamirim precisa saber em relação a esse ato, principalmente desse decreto 664? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo espaço, obrigada pela cobertura. Para nós, servidores aqui de Parnamirim, é muito importante que a população saiba qual o motivo, os motivos da nossa paralisação. Eu sou do Sindicato dos Odontologistas do Rio Grande do Norte, sou dentista da Estratégia da Saúde da Família e o que a gente tem reivindicado é a revogação do decreto, porque ele impede que nós, servidores, a gente tire férias remuneradas. Então nós estamos sem receber o terço de férias por conta desse decreto, que foi primeiramente um decreto do Taveira, que foi o prefeito anterior, mas que a Nilda, infelizmente, renovou agora em fevereiro. A gente achava que ele ia ser apenas revogado na mudança da gestão, mas ele foi renovado em fevereiro, impede que a gente tire férias remuneradas, que a gente progrida no nosso trabalho na questão de título e por tempo, então a gente não consegue. Para poder garantir as licenças remuneradas também não é permitido, porque é um decreto de contenção de gasto. E aí é um decreto que impede que a gente progrida e que a gente melhore a nossa remuneração e o nosso salário. Porque o que acontece? A gente teve na última gestão apenas um aumento salarial de 6%, que não chegava nem perto da inflação do ano, que foi em 2021, e depois a gente não teve mais nenhum reajuste, nada, nem salarial, nem da insalubridade. Tem servidores que não recebem ainda gratificação nem insalubridade. Então é uma pauta enorme que a saúde tem e que não tem tido por parte da prefeitura nenhum plano, nenhum planejamento. Porque eles dizem que chegaram agora, que estão começando a gestão agora, que tem dívidas, mas nós não recebemos, nós inclusive dos sindicatos, que participamos das mesas de negociação, já tivemos 3 ou 4 reuniões de negociação e não há uma resposta a essa pauta de reivindicações. Então, para a gente deixar claro, o decreto ele foi revogado pela própria prefeita de Parnamirim, porém, pouco tempo depois, esse decreto voltou praticamente com o mesmo texto anterior, não foi isso? Exatamente. Havia uma esperança dos servidores de que a gente ia ter com a nova gestão a revogação, porque era um decreto do Taveira, inclusive impedindo que direitos constitucionais fossem garantidos, como o das férias remuneradas, é constitucional, mas infelizmente a gente foi surpreendido com um novo decreto que mantém basicamente os mesmos termos da lei do decreto do Taveira. Samara, aqui são dezenas de servidores que estão concentrados em frente à prefeitura de Parnamirim. Aí eu pergunto para você, como está o funcionalismo da saúde aqui no município hoje? Isso, porque inclusive pauta das nossas negociações com a prefeitura, tanto da gestão anterior quanto dessa, é também pela melhoria das condições da saúde, da qualidade do serviço, inclusive da forma como a gente trabalha, dos insumos e etc. E a gente tem uma debilidade nisso também. Os dentistas, por exemplo, que é a minha categoria, tem muita dificuldade de insumo, de material, dos instrumentos necessários para funcionar e que acaba parecendo que é o servidor que não quer trabalhar, mas às vezes não há condições de trabalhar e atender melhor a população. Então a nossa reivindicação é no sentido de que servidor valorizado também atende melhor a população e consegue, inclusive, lutar pelas melhorias da condição de trabalho. Porque o que eles pedem para nós é que a gente faça um esforço para atender todo mundo da melhor maneira, mas não há condições em grande parte das vezes. 30% funcionando hoje nas unidades de saúde? Isso. A gente tem mantido nas unidades o 30%, mas ainda não é um movimento paredista, da greve, é uma paralisação. A nossa assembleia, inclusive, para decidir se vai ter a greve ou não é amanhã pela manhã, porque a gente vai ter uma reunião agora com a prefeita, 13h, para ver qual é a resposta dela sobre a nossa pauta. E caso não haja nenhuma resposta positiva, a nossa ideia é que a assembleia de amanhã deflagre a greve na saúde. Ok, eu conversei com Samara Martins, ela que é servidora pública, ela bem adiantou da reunião. Aqui nós temos uma nota retorno da prefeitura que diz que irá ocorrer uma reunião hoje, dia 15, às 13 horas, com a prefeita Nilda, o secretário de saúde, o procurador e mais 8 representantes do grupo para as deliberações. Ou seja, tudo vai depender dessa reunião de hoje para saber que destino será a partir de então os servidores públicos da área da saúde aqui em Parnamirim. Salatel, volto com você no estúdio.